quando a gente está falando de investigação criminal policial, a gente está falando da restrição da liberdade de alguém. Isso é muito sério. Mas não é isso que está acontecendo. Eu tenho um amigo de Minas Gerais, chama Sandro Dutra. Eu nunca esqueço de uma frase que ele me disse. Ele falou assim, ó, que o avô dele fala isso. Ele fala assim, sobre essas publicações de opiniões. Tá. E ele fala assim, ele diz que o avô dele fala assim, eu não quero opinião, eu quero fato, porque a opinião é minha. Isso. Só que o que acontece? Tem um meme que viralizou muito no Brasil, até fora do Brasil, e eu... Desculpa, pessoal, mas eu fui responsável por isso, que é o meme do brasileiro com o QI inferior de macaco. Então, são dados públicos e que eu só citei no podcast e isso viralizou absurdamente. O que eu percebo? O jornalismo de opinião cresceu absurdamente nos últimos anos. Muito. Por quê? Porque a maioria das pessoas... Aliás, eu fiz o cálculo disso. Eu peguei os dados de QI. Eu falei, quem quiser replicar, é o cálculo mais ridículo do mundo de fazer. Você pega a média de QI, pega o desvio padrão, pega a tabelinha Z de estatística e faz. Qualquer idiota, temos um engenheiro aqui, ele sabe disso, né? Essa coisa mais fácil do mundo de fazer isso aí. E aí eu cheguei ao número de 68% da população brasileira, ela tem um QI menor que de um macaco. Nossa. 68% da população. Já a gente tem que repensar a democracia. Porque uma eleição com um voto onde 68% da população é menos inteligente que um macaco, aí o que eu percebo? As pessoas... Boa parte das pessoas perderam a capacidade de processar informações. Só que ela quer participar do debate, ela quer discutir. Então ela precisa da opinião de alguém. Então alguém precisa trazer o fato e a opinião. Porque ela sozinha, ela não tem opinião. Então você não acha que... Mas isso é triste, né? Mas muito. Mas aí você não entende que a demanda, ela influenciou na oferta. A pessoa não tem capacidade de ter uma conclusão sozinha, de ter a sua opinião. Então ela precisa de alguém que dê a opinião para ela poder replicar. E ela ser o influente, porque hoje todo mundo tem opinião. Eu brinco e falo que se você chegar hoje pro mendigo ali na rua e falar assim, olha, o que você acha das mais recentes descobertas sobre a física quântica? O que você acha de ter... Ele tem opinião. Ele tem opinião. Ele não vai falar, não, eu não sei. Igual a Cleo Pires. Adoro ela. Quando perguntaram... Prefiro não opinar, né? Prefiro não opinar. Foi a coisa mais inteligente que eu já vi na Globo. Né? Ela não viu o filme. E ela, quando questionada, eu prefiro não opinar. Mas se eu chegar ali pro carroceiro e perguntar, o que você acha certo os cientistas estão abandonando as teorias das cordas na física quântica? Ele vai te dar opinião. Ele não vai falar, não sei. Então, de quem que é a culpa aí? É a demanda influenciando na oferta? O jornalismo tem culpa? Quem que tá errado na história? Eu acho que... Eu vou mais além. Eu acho que a gente está vivendo um fenômeno que se chama, né, tá ligado às redes sociais. E quando a gente entende que essa quantidade massiva, inclusive de vídeos muito curtos, né, ou seja, a gente parou com a nossa capacidade, né, de consumir conteúdos complexos. Sim. Isso é muito ruim. Porque assim, aquele é um monte. Você, na verdade, não está consumindo absolutamente nada. Você só está enchendo a sua cabeça de coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Porque para você formar tudo isso que você está querendo, né, essa massa crítica, você precisa consumir conteúdos complexos. Claro. E hoje, a população, cada vez mais, quer coisa muito rápida, porque ele entende que é quantidade. Rápido e simples, né? E ele pegou, né, tirou, né, aquela coisa da qualidade e trocou pela quantidade. Então, eu tenho muito, olha, eu consumo isso tudo. Não! Vamos parar para pensar? Então, assim, mas isso é um fenômeno que é muito danoso e que foi trazido pela própria plataforma de comunicação. Concordo. Porque quando você... mas é grátis, eu não pago nada. É verdade, sabe por quê? Porque você é o produto. Sim. Você é o meu produto. E o que eu preciso fazer? Fazer com que você fique o maior tempo possível dentro do meu espaço, porque enquanto você está lá, eu estou tirando aquilo que você tem de mais valioso, que são seus dados. Dados do quê? Dos seus hábitos de consumo, quaisquer que sejam. Desde a água que você gosta de comprar, o podcast que você gosta de ouvir, o restaurante que você gosta de frequentar, a viagem que você está planejando. Tudo isso, o que eles vão fazer com isso? Inclusive o consumo político, o consumo de violência. A gente não tem transparência algorítmica. A gente não sabe nem o que eles vão fazer com esses dados
que eles estão capturando nossos. E aí, quando você para pensar, olha o tempo que você gasta ali dentro. Hoje, você vai procurar informação em meios científicos. Você estava até achando ruim. Pô, o cara tem várias publicações. Você sabe como é que o jovem faz pesquisa hoje? Não tenho a mínima ideia. No No TikTok? TikTok. É? Então, assim, Que ele maravilha. escreve assim, sei lá, vamos ver, por exemplo, o caso das bets. Sim. Ele vai no TikTok para pegar a informação do que está De acontecendo. um influenciador. Exatamente, é assim Sim. que ele eu tô te falando sério, isso é triste, mas é uma realidade. E assim, é chocante, porque essa pessoa, ela sem perceber, ela está ali consumindo coisas muito simples e está deixando de consumir coisas mais complexas, porque é isso que vai desenvolver a sua capacidade de avaliação. E cada vez, quando você tem capacidade de avaliação, eu não preciso da sua opinião. Eu posso até perguntar, Leonardo, qual é a sua opinião? Até para saber, vamos ver se a gente tem uma opinião parecida. Ou, não, mas a gente tem opiniões diferentes. Sim. Mas nem por isso precisamos, inclusive, entrar num embate. Eu respeito a sua opinião, você pode me trazer argumentos e fatos. Mas eu penso diferente. Você pode falar assim, Carla, eu gosto de verde. E eu vou falar, mas eu gosto de azul. Porque o verde é mais... Eu vou trazer um monte de coisas que vai te provar que o azul é melhor. Mas não significa que você tá certo ou eu tô errada, ou vice-versa. A gente perdeu, inclusive, essa capacidade de ouvir o contraditório. Trocar ideias. A gente vive dentro dessa bolha algorítmica. E sabe o que acontece comigo? Quando começo a ficar muito enviesada, eu começo a achar, nossa, o mundo só gosta de água com gás. Eu falo pra não, só água com gás. Eu falei, não, gente, tá errado, eu preciso ver o outro lado, porque tem gente que gosta de refrigerante, tem gente que gosta de suco, Sim. tem gente que gosta de energético. Então, assim, de novo, eu saio, como eu falei, não, tô enviesada demais aqui, deixa eu olhar o outro lado para ver se eu não estou errando. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu vou escutar até o que eu não gosto. Falo assim, meu Deus, como que essa pessoa falou isso, né? Não interessa, mas eu vou porque é uma maneira, inclusive, de reafirmar até aquilo que eu acredito. As pessoas perderam essa capacidade. E ter dúvida, inclusive, é um sinal de inteligência, é uma coisa extremamente comum na academia. Meus amigos fazem isso. Dúvida o tempo inteiro. Não, às vezes num cálculo, o cara faz um cálculo, tal, termina, chega na resposta, ele corrige, aí manda pra mim. Eu falo, Leonardo, verifica se tá certo pra mim. Aí você vai lá, recalcula, eu mando pra alguém também, olha lá. Não, Então, sim. você tem dúvida, por mais que você fez aquilo 1000 vezes, não, vamos ver, se eu não deixei passar nada, teu cérebro falha. Então, mas isso não é fantástico, a gente ter essa capacidade de, inclusive, de poder ver os outros lados. E mesmo que depois você volte pro seu que estava certo. Sim. Você vai até ali, deixa eu ver o que eu tô pensando. Falou, não, deixa eu ver o que eu tô pensando. Tá bom, eu vou voltar porque eu continuo. Porque você vai até reforçar a tua estrutura de pensamento. Claro. Agora, quando você se fecha e deixa o outro pensar por você, meu Deus, isso é um desastre. Mas me dá a impressão de que principalmente os jovens estão com muitas certezas, né? Eu lembro que eu tava lendo muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu tava lendo você tem que conhecer ali o cenário total, né? Até pra você saber questionar. Sim. Muitos anos atrás eu tava lendo uma Scientific American, muito tempo atrás, e aí eu vi um conceito sobre horizonte de eventos de buraco negro que no título parecia absurdo pra mim. Dentro do que eu conhecia. Olha que legal isso. Né? Aí falando como funcionava o horizonte de eventos. Aí eu comecei a ler e tava lá, Stephen Hawking. Eu falei, não, peraí. Se eu tô discordando de Stephen Hawking, provavelmente eu tô errado. Falei, deixa eu ler. Quando eu comecei a ler, não é só que ele tava certo. Era óbvio que ele tava certo. Era muito óbvio que ele tava certo. Né? Aí hoje, às vezes eu coloco um negócio assim, isso já aconteceu comigo. Eu coloquei lá um negócio óbvio, expliquei, gente, é por isso a Terra é redonda, não dá pra discutir, achar que a Terra é plana. Aí chega um garoto, isso aconteceu, chega um garoto de 12 anos, aí pega um cara que tem uma formação maior do que a vida dele e fala, mas você precisa estudar mais. A pessoa então ela não bota dúvida sobre si. E quem fala isso muito, eu acho legal, o Igor, do Flow Podcast, que ele fala, eu não trago mais jovem aqui, porque ele só tem certeza. Ele não tem uma dúvida. Exatamente. Eu acho que assim, a dúvida ela é fantástica.
E enfim, tem muita gente que acha que também não, sabe, menospreza o aprendizado. Eu digo Sim. que nós somos seres em constante evolução e de aperfeiçoamento. A gente precisa aprender o tempo todo, né? Então, assim, eu adoro conhecimento, eu adoro aprender, eu adoro conversar com pessoas. Pessoas simples, às vezes você vai, sabe, aquela pessoa que tem um conhecimento, sabe, daquele do local, das coisas. Empírico das Não, coisas. e não, às vezes um conhecimento que só ela tem. Ela Mas fala, você você não fala acha assim, que isso morreu um pouco nossa. no Brasil? Por exemplo, eu tenho uma dúvida sobre investigação. Aham. Pô, você tem um currículo de investigação. Eu vou pegar, vou falar com a Carla, porque ela deve saber isso aqui mais que eu. Não, todo mundo acha hoje que ele sabe mais que o outro em Mas o tudo. tempo inteiro. É. Eu tenho, assim, e sabe que isso é muito engraçado? Porque eu, de verdade, porque quando a gente está falando de investigação criminal policial, a gente está falando da restrição da liberdade de alguém. Isso é muito sério, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes na nossa vida, é a nossa liberdade. O que Sim. adianta você viver sem liberdade? Deve ser horrível. Sabe, viver dentro de uma penitenciária, aquilo deve ser catastrófico. A nossa liberdade, então assim, a gente tem que incutir na cabeça das pessoas que nada é mais importante que a sua liberdade. Nada vale mais do que a sua liberdade. A sua liberdade, ela é tudo. Dali pra frente você corre atrás. E o que acontece? Quando a gente vem pegar, porque hoje o que tem de influenciador de crime, Mas de tudo. misericórdia. Não, mas assim, É. mas tudo bem, se ele quiser fazer, eu sou influenciador de culinária. No máximo, ele vai fazer uma receita ruim, você gastou ingredientes, você vai ficar com um Sim. pouquinho de raiva dele. De E maquiagem. tudo não bem. tem É problema. maquiagem também, você vai sair que nem uma palhaça, mas você vai falar, gente, acho que não deu certo, né? Acho que não foi bom pra mim, não. Você comprou uma roupa errada. Agora, quando você tá falando de casos graves, como os casos criminais, gente, não dá pra estar com voz da minha cabeça, com achismos. Tem gente que nunca leu um processo. Eu falei, mas da onde que você tirou essa informação? Ah, não, porque eu faço um trabalhinho muito legal, eu li 3 manchetes de jornal e aí eu acho que eu posso falar. Sim. Não, filha, você não pode falar. Eu acho que é o seguinte, você pode estudar, você pode se aprimorar, mas você não pode sair falando, porque a Sim. probabilidade de você falar bobagem é gigantesca. E aí, quando chega nessa hora, e se eu tiver. Aí, numa boa, eu já falei para algumas pessoas, falei, olha, na boa, eu não tenho problema nenhum com gente jovem. Eu adoro jovem, ajudo vários jovens. Sou, inclusive, né, faço parte, né, do o curso de extensão para vários alunos da FAAP nessa área. E não são só alunos de jornalismo, alunos de direito também. Olha que legal. Então, eu amo as pessoas jovens, não tem problema. Agora, o jovem que tem essa personalidade, que acha que sabe tudo e tá falando bobagem, ele vai tomar uma voadora minha, porque eu tenho paciência, Nenhuma. Leonardo, zero. Eu vou cortar, e as pessoas, mas você é mal educada? Eu falei, não é que eu seja mal educada. Eu acho o seguinte, meu tempo é valioso. Sim. Então, na boa, fazer uma troca aqui, porque eu aprendo muito com jovem também. Aprendo coisas incríveis com eles, eles são maravilhosos. Mas a pessoa que já chega falando, né, tipo, desculpa, vomitando aquele monte de barbaridades, e eu ouvindo aquilo, eu falei, pessoa amiga, você já sentou o bumbum numa delegacia? Nunca, né? Então, não, né? Mas, Quais são suas fontes? As vozes da minha cabeça. Eu falei, tá puxado.